Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a esse evento que faz parte do Programa de Combate à Desinformação do Supremo Tribunal Federal, em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral e o Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político. Eu sou Mariana Xavier, coordenadora de novas mídias da TV Justiça, e a ideia aqui hoje é debater a necessidade de paz e respeito às instituições durante as campanhas políticas. E como a gente sabe, a partir do dia 16 de agosto começam os comícios, as propagandas e a distribuição do material das campanhas. E por isso, a gente precisa falar e conscientizar os profissionais, tanto de marketing e produção de conteúdo, que vão atuar justamente nesse diálogo com o público nessas eleições de 2022. Esse evento está sendo transmitido simultaneamente aqui no canal do YouTube do STF, no canal do TSE e também no canal do CAMP. Então, deixa eu explicar como é que vai funcionar aqui o nosso evento. Nós temos 5 convidados, cada um vai ter o direito de expor aí suas ideias por 10 minutos e depois disso a gente começa com as perguntas, inclusive as que vocês aí do outro lado da tela enviarem por meio do formulário do Google que está na descrição aqui do evento. Eu vou apresentar então e passar a palavra para o nosso primeiro convidado, que é o Frederico Franco Alvim. Ele é assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade del Museu Social Argentino e doutorando em Ciência Política pela Universidade de Lisboa. Também é fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e já publicou 5 livros sobre direito eleitoral. Frederico, seja muito bem-vindo, a palavra é toda sua. Olá, boa tarde a todos e todas, muito obrigado. Eu gostaria de tecer algumas considerações aqui, mas eu começaria, primeiramente, pedindo desculpas pelo excesso de informalidade. É que eu estou de férias, viajando fora de casa e realmente me esqueci de trazer uma vestimenta apropriada para a ocasião. Bom, eu queria começar ressaltando o fato de que a gente vive uma campanha completamente diferente das campanhas tradicionais. A gente tem vivido o que se chama de realidade distópica, e prova disso é o fato de que nós estamos aqui cumprindo com um papel fundamental de reafirmar o valor da paz, de reafirmar o valor do respeito nas eleições. Isso porque, de uns tempos para cá, nós temos a impressão de que a normalidade virou sonho de consumo, né? Gostaria de lembrar, antes de qualquer coisa, que a normalidade eleitoral ela é um valor constitucional, está previsto no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, mas é um valor que tradicionalmente tinha sido esquecido pelos operadores do direito em geral, pelos tribunais, pelos pensadores do direito, etc., pelo simples fato de que, até então, a normalidade das eleições era uma premissa respeitada por todos os atores, por todas as campanhas eleitorais. A normalidade pode ser discutida, obviamente, desde um ponto de vista jurídico, e de um ponto de vista jurídico a gente poderia considerar que a normalidade das eleições ela tem 2 pilares básicos, né? De um lado, o respeito ao espírito geral do jogo, né? Em especial o acatamento do resultado, né? O respeito à soberania popular por parte da população em geral, por parte de todos os partidos políticos e competidores, e de outro lado, obviamente, a manutenção da natureza pacífica das eleições. Isso porque a eleição é, em essência, um jogo que substitui o conflito, né? Um jogo que exclui todas as formas de violência, inclusive a violência verbal. Mas, obviamente, aqui, o meu desafio não é discutir a normalidade das eleições sob a perspectiva do direito. O propósito do evento é a gente discutir a normalidade do ponto de vista ético. Dentro dessa chave, as campanhas eleitorais, historicamente, elas funcionam como ferramentas que os candidatos utilizam para obter o apoio popular. E tenta-se obter o apoio popular, tradicionalmente também, mediante a apresentação de propostas. É certo que as propostas vão ficando, com o tempo, cada vez mais genéricas, mas a fórmula normal de se buscar votos é, por um lado, apresentar propostas e, por outro lado, apresentar também, sim, as falhas, os defeitos das plataformas, dos projetos e dos próprios candidatos adversários, que, sem embargo, numa chave normal, não podem ser deslegitimados como tal, menos ainda perspectivados como inimigos. A campanha eleitoral, ela tem de ter um espírito pluralista, porque a campanha eleitoral agita um debate de ideias que não podem ser excluídas a priori.
a valorização das ideias, a valorização das pessoas que disputam a preferência popular, ela cabe aos cidadãos. Toda opinião é válida, não existe o voto certo. Se existisse voto certo, se existisse projeto certo, a gente não precisaria de eleições. Mas dentro de um Estado plural, assiste a cada um de nós o direito de pensar, de ter cosmovisões, de ter maneiras de enxergar os problemas coletivos de maneira completamente diferente. Ocorre que de uns anos para cá, foi se percebendo como politicamente vantajosa a exploração sistemática da indignação. O ódio, a intolerância foram sendo apreciados como ativos muito valiosos no plano da comunicação. Alguns atores políticos, então, e isso eu estou falando de uma perspectiva mundial, não é um caso, uma questão isolada do cenário brasileiro, souberam identificar, né, em frustrações, em preconceitos latentes, a possibilidade de captar preferências, de mobilizar a sociedade, e assim foram desenvolvendo campanhas de um cunho acentuadamente emocional, que vinham sendo pautadas assim, numa espécie de retórica cáustica, né, que capitalizava em cima da revolta, em cima do medo. É claro que esse tipo de comunicação política acaba produzindo efeitos sociais que são muito nocivos, em especial quando essas retóricas são associadas com a desinformação, né? Os ataques da desinformação, eles acirram a animosidade entre as pessoas, eles acirram a intolerância através de mensagens que despertam sentimentos negativos, né? Repulsa, rancor, indignação, e fomentam também radicalismo, fanatismo e o rompimento dos laços sociais. Esses fatores, por outro lado, eles também, obviamente, vão paulatinamente incrementando a perspectiva de violência política em diversos níveis. Temos observado, de 2018 para cá, um crescimento muito grande, né, dos episódios de violência política, e por isso a gente pode acreditar, sem sombra de dúvidas, que isso tem muito a ver como produto, como um efeito adverso de uma forma específica de comunicação política que também não é monopolizada por um ou outro ator, é uma coisa que acontece em polos extremos de ambos os lados aí do espectro ideológico. Consequentemente, a gente tem que perceber, primeiro, que combater a desinformação é solução para esse tipo de problema. Porque combatendo a desinformação, a gente promove a paz, a gente promove o respeito entre as pessoas, a gente promove a harmonia social e afasta essa perspectiva de violência pós-eleitoral. Combater a desinformação, portanto, é ajudar a criar um país mais justo, uma sociedade mais unida, uma sociedade mais tolerante. A gente precisa também, chegou a hora, de a gente se atentar mais para os riscos da polarização. Quando, no plano da comunicação, a gente insiste em enquadrar o adversário como inimigo, a gente não está reconhecendo o adversário como interlocutor e, por arrastamento, a gente não está reconhecendo o status de dignidade social das pessoas que pensam daquela maneira. E, consequentemente, a gente está enfraquecendo o debate político. A polarização implica ainda num outro problema que tem a ver com a concessão de um direito recíproco à invalidação. A partir do momento em que eu nego validade a quem pensa diferente de mim, eu estou outorgando a essas pessoas também não reconhecerem como válida a minha forma de enxergar os problemas do mundo. E nisso a gente entra numa espiral de beligerância. A gente precisa, portanto, resgatar o valor do pluralismo, sem o qual é impossível encontrar a verdade, sem o qual é impossível celebrar uma ideia de justiça. Além disso, quando o ódio é dirigido às instituições, a gente coloca em risco a preservação de patamares civilizatórios, a gente começa a colocar em risco a preservação de conquistas sociais muito importantes. Isso posto, eu quero aqui recobrar o papel fundamental da principal instituição democrática, que é o procedimento eleitoral. As eleições permitem não apenas que a sociedade constitua governos, mas especialmente que a sociedade constitua governos que não têm legitimidade própria. Ou seja, dentro de uma democracia, os governos só têm autoridade porque foram autorizados pelo povo.
e perdem essa autoridade quando são destituídos, quando deixam de ser reconduzidos na esteira de novos processos eleitorais. Isso porque nas democracias os governantes têm rédea curta, dado que de tempos em tempos eles vão ter o seu comportamento, a sua performance julgada pelos cidadãos. Além disso, pelo fato de que as eleições têm esse caráter intervalar, têm esse caráter cíclico de renovação constante, elas propiciam a circulação pacífica do poder. As eleições oferecem uma ferramenta fundamental para que a gente consiga administrar as nossas frustrações. Nem sempre a gente consegue ficar feliz com os resultados das eleições, mas vivendo numa sociedade democrática, sem rupturas institucionais, a perspectiva de mudança está sempre no horizonte, porque de 4 em 4 anos nós teremos eleições de novo. Por tudo isso, independentemente das nossas divergências ideológicas, é essencial que a gente consiga e trabalhe fortemente para preservar os consensos fundamentais, para que a gente trabalhe em união para blindar as instituições. Somente as instituições têm condições de sustentar a paz social, têm condições de sustentar os direitos adquiridos, independentemente dos arroubos ou das inclinações de governos que são, por essência, governos passageiros. Nas democracias, nós não temos proprietários, nós temos inquilinos do poder. E, portanto, preservar as instituições é assegurar que os governantes que se sucedem, não promovam grandes retrocessos sociais. No mais, a gente precisa ter em mente que essas ofensas, que esses ataques não trazem nenhum ganho civilizatório, não contribuem em nada para a gente encontrar soluções para os verdadeiros problemas que a sociedade enfrenta, e não esses problemas inventados que têm ultimamente dominado a agenda pública. Chegou a hora da gente recusar baixezas internas, da gente restabelecer uma forma de comunicação política que cumpra, sim, o seu papel utilitário. A comunicação política é utilitarista, comunica-se para conseguir persuadir, comunica-se para conseguir amelhar o maior conjunto de preferências políticas, mas que nessa atividade de buscar voto, de buscar preferências sociais, a gente não enterre a sociedade num conflito permanente, que a gente não enterre a democracia num processo de erosão. Surge, então, para concluir, na minha visão, alguns deveres éticos para os comunicadores, para os candidatos, para as pessoas que planejam as campanhas. O primeiro deles, muito óbvio, é o dever de abstenção. Que a gente recuse utilizar a mentira, que a gente recuse utilizar sistematicamente uma lógica de ataque, que a gente foque numa primazia de agendamento positivo, com propostas, com soluções e com ideias. Segundo, que a gente tenha resistência, porque quem responde o ódio com ódio já foi manipulado. Quem responde o ódio com ódio está colocando combustível na fogueira e não ajudando a apagá-lo. Segundo, que a gente tenha uma vigilância endógena, que a gente olhe para as nossas campanhas, para que a gente julgue o comportamento e observe o comportamento dos nossos apoiadores, porque há também, do ponto de vista ético, uma obrigação de censurar expressamente e desincentivar a violência praticada pela própria base política. Que a gente também promova uma vigilância externa, observando o comportamento dos outros atores e fazendo uso dos canais jurídicos, denunciando atos não democráticos, não permitindo que a violência verbal seja naturalizada, mas não respondendo violência com violência, usando os canais jurídicos próprios para isso. E, por fim, que todos e todas nós tenhamos renovados um grande compromisso cívico para que a gente preserve o patrimônio democrático, defendendo ativamente o Estado de Direito e defendendo ativamente as instituições democráticas, como a Justiça Eleitoral, como as próprias eleições, como o próprio Supremo Tribunal Federal e assim por diante. Eu agradeço muito. Muito obrigado. A gente agradece, muito obrigada, Frederico. Bom, se você que está aí nos assistindo tem alguma dúvida ou gostaria de fazer alguma pergunta para o Frederico Alvim, é só preencher o formulário do Google que está aqui na descrição do YouTube. Bom, agora então eu chamo a nossa segunda palestrante, Fábia Galvão, que é coordenadora de mídias sociais, portais e campanhas do TSE, graduada em Comunicação e Letras pela Universidade de Brasília e tem ampla experiência em comunicação digital. Já atuou em agências de comunicação, entidades de classe e varejo
Araújo, prestou consultoria a órgãos do governo federal e foi editora de mídias sociais no Conselho Nacional de Justiça e no Tribunal Superior do Trabalho. Seja bem-vinda, Fábia, a palavra é toda sua. Boa tarde a todas e todos. Agradeço pelo convite. Hoje eu fui convidada a compartilhar um pouco da experiência que a gente tem feito lá no Tribunal Superior Eleitoral com as nossas campanhas institucionais, que são veiculadas em rede nacional de rádio e TV, nas redes sociais, e que tem uma garantia, tem uma previsão institucional, né, de várias temáticas, temos um tempo cedido nas TVs, tudo com o maior intuito de informar a população. E nesse contexto de polarização, cultura do ódio, nunca foi tão importante pensar em maneiras, em novas formas de chegar na população, para sensibilizar cidadãs e cidadãos a exercerem a sua cidadania, mas sempre disputando aí um espaço com muitas narrativas e dentro desse espectro da polarização. Gostaria que a tela fosse compartilhada. Estou contando aí com o super apoio do time do STF para a gente dar início. Já está sendo? Que aqui não aparece para mim a transmissão. Está no ar a apresentação, pessoal? Não, Fábio, ainda não. Pessoal do STF, se puder colocar. Acho que agora foi? Fábia, está aparecendo para todos nós. Pode seguir. Ótimo. Bom, então eu vou começar aí passando muito brevemente pelo conceito de comunicação não violenta, que passa por essa conexão com a empatia e com a compaixão e que está inserida num propósito muito maior da construção de uma cultura de paz e de um mundo mais justo, né? E a comunicação não violenta, o fundador da comunicação não violenta se inspirou em grandes líderes mundiais, como Martin Luther King e o Gandhi, para criar as bases dessa forma de gerar conteúdo, dessa forma de se comunicar, indo num caminho oposto a esse caminho que muitas vezes acaba incitando o ódio, incitando a separação. E aí eu trago aqui uma pequena fala do Gandhi que está muito presente na filosofia da comunicação não violenta, que é: uma condição compassiva natural aparece quando a violência é afastada do coração. Então, a comunicação não violenta foi uma das linhas adotadas pela Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior Eleitoral para pensar as campanhas institucionais e tentar levar o foco para as mensagens-chave que realmente importam para a população. Pode passar o slide. Eu vou tentar acompanhar aqui também a transmissão para ver colocar aqui no YouTube, só para ver em que slides a gente está. Então, a gente está falando de conteúdos que ajudam, que inspiram, que ativam emoções positivas, que não fazem com que as pessoas se sintam julgadas, que são representativos, que de alguma forma transmitem apoio para quem está recebendo, que são esclarecedores. Né? Nessa caminhada que a gente tem na comunicação pública, a gente percebe que o trabalho da comunicação, que o tempo todo precisa estar acionando a população para exercer serviços, exercer direitos, buscar seus direitos, tem muito a ver com a construção de uma autoestima cidadã. Né? O cidadão e a cidadã, de alguma forma, precisam se sentir impelidos, valorizados, para que possam dar os passos que a gente está incentivando, que são em benefício da cidadania. E aí, então, a gente trabalha muito nesse sentido, né, da construção dessa autoestima, cidadã, e que está muito baseada na comunicação não violenta. Vamos passar para o próximo. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui o mesmo slide. Isso.
Se você colocar aqui no modo galeria, você consegue ver aonde que a gente está exatamente. Estamos no slide viés positivo. Isso, vamos lá. Então, com relação à campanha que vocês estão vendo, foi a nossa campanha de incentivo à participação, ao voluntariado de cidadãs e cidadãos para que fossem mesários no ano passado. A gente convocou a população a acrescentar uma missão importante à vida, né? Então, muitas vezes o voluntariado é visto como um trabalho, como um esforço, como um tempo que lhe é tomado do tempo de descanso, mas aí a gente trouxe com essa narrativa de que tão importante quanto cumprir missões muito essenciais e que tem um viés positivo muito forte é ser mesária ou ser mesário. Então, aqui vocês podem ver algumas das peças. Essa que era a principal fala sobre plantar uma árvore, escrever um livro, ter uma filha e ser mesária voluntária, né? Acrescentar essa missão importante, ter um bichinho para chamar de seu, que é uma coisa que mexe com a emoção das pessoas. Muitas vezes os bichinhos são membros da família, e colocar lado a lado com essa experiência de ter um bichinho, ser mesário voluntário. A gente também trabalhou o comer, rezar, amar e ser mesário voluntário. Gerou uma repercussão muito interessante nas redes sociais. As pessoas começaram a tratar com humor, falando, poxa, eu não sabia que faltava na minha vida ser mesário voluntário até ver a campanha do TSE. E é uma forma de se relacionar com a população, é uma forma de trazer uma ideia, de incluir no imaginário das pessoas a necessidade de se voluntariar, e a gente teve uma repercussão muito positiva. Então, é um exemplo de um conceito que é relativamente simples, mas que sai de uma disputa entrando em questões, em lados que não faria parte do que a gente precisa falar, né? E trouxe um resultado muito positivo. Pode passar o slide. E aí, apresento para vocês a nossa campanha do 4 de maio, que foi a campanha do fechamento do cadastro eleitoral esse ano, em que a população precisava registrar, regularizar, fazer transferência do seu local de votação até 4 de maio, para que as pessoas estivessem aptas a votar. Então, para não parecer que era mais uma obrigação, mais uma coisa chata, a gente trabalhou a ideia de uma coisa que dá para fazer em 4 minutos, em 4 segundos. A gente trabalhou com essa ideia do 4, porque fazia uma relação direta com o 4 de maio. E a ideia era mostrar que era muito simples você resolver, porque você não precisava sair de casa, em poucos cliques, acessando o portal do TSE, era possível regularizar a situação. E aí a gente trouxe algumas situações cotidianas. Aqui vocês podem ver um pai cuidando de uma filha recém-nascida, um casal ouvindo música, uma mulher trans que está num lugar procurando emprego, e pessoas que estão assistindo um jogo de futebol. E aí, em todas essas mensagens, a gente incluía que você podia fazer, né, em pouco tempo, a regularização da sua situação eleitoral, de uma forma muito empática, de uma forma muito simples. Também foi uma campanha que sofreu poucos ataques, o que para a gente também é um parâmetro muito positivo, e que teve uma receptividade muito boa por parte da população. Pode passar. Aí aqui a gente traz para vocês, dentro dessa linha da comunicação não violenta, um outro viés, uma outra linha possível, que é a de valorização de um público-alvo, né? No caso desse vídeo que foi produzido pela nossa equipe de audiovisual, pelo nosso núcleo de audiovisual, a gente trata da importância do voto facultativo para pessoas que têm 70 anos ou mais. Podem dar play para a gente assistir, por favor.
Olá, eu sou Gracina do Rosário da Conceição Trindade. Eu tenho 81 anos, eu faço questão de votar. Para mim, nesse dia é uma felicidade de me arrumar e bem bonita votar. Eu incentivo eles. Para mim é muito gratificante, né, ver ela, que nem idade tem mais, mas ela faz questão de votar. Como ela diz, eu quero um mundo melhor para vocês, que são netos, pelos meus filhos. E aí vocês podem ver que é um depoimento que mexe com um lado afetivo, que é sobre resgate, que faz muita gente, leva muita gente à reflexão da importância do voto, que em nenhum momento está passando por questões moralistas, pelo espectro da polarização, e simplesmente trata de um direito. Também foi um vídeo muito bem recebido, foi exibido em rede nacional, e a gente percebeu que as pessoas ficaram muito sensibilizadas por verem nessa senhora um pouco das suas vozes, um pouco das suas mães, um pouco das pessoas que fazem parte da sua família. Pode passar. E aí eu compartilho com vocês. Longe de casa. Compartilho com vocês a campanha mais recente, uma das campanhas mais recentes que a gente estreou nessa segunda-feira, que é a campanha do voto em trânsito, para incentivar a população que não vai estar no seu domicílio eleitoral a se cadastrar para votar em outro município do Brasil, em cidades que têm mais de 100 mil eleitores e eleitores. E para trabalhar esse conceito, a gente evocou um clássico de 1983, da banda Blitz, que houve uma releitura por dois colaboradores do Tribunal Superior Eleitoral, da nossa equipe de comunicação, o Rico e o Deac, que são artistas, que têm uma dupla musical. Eles fizeram uma releitura dessa música e, dando essa nova versão, a gente entende que a gente está dialogando tanto com um público que conhece essa música, que se lembra, mas também com as novas gerações, porque ela ganhou uma roupagem um pouco mais moderna. Uma outra curiosidade em relação a essa campanha é que a gente deu um tratamento de videoclipe, né? Então, sai muito do que é esperado de um órgão público, de uma linearidade, de um viés que às vezes as pessoas esperam que seja uma comunicação burocrática, previsível, e tem tido uma repercussão muito positiva. Como eu falei, quando a gente não é muito atacado já é um sintoma, e a gente está recebendo muitos elogios por essa campanha. Como o prazo é muito curto para que as pessoas transfiram o local de votação, é só um mês, do dia 18 de julho ao 18 de agosto, a gente precisava dar um tiro muito certo. E aí eu peço para dar o play aí, para vocês avaliarem se a gente acertou. Longe de casa, há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Nas eleições, quem está longe de casa não precisa dizer bye-bye para a cidadania. O voto em trânsito garante o seu direito de votar. Se vai viajar pelo Brasil, indique onde vai estar no dia da eleição E vote onde estiver. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Eu estou vendo muito sorriso dos meus colegas aqui. Eu espero que quem esteja acompanhando também esteja sentindo. São jovens, estão interagindo com as urnas que estão numa roupagem linda, com uma luz neon, um clima de alegria. Quer dizer, não lembrem nada esse clima de ataque. Mas bom, a gente já pode passar? Estou chegando já ao fim. Longe de casa. E aí a gente chega na campanha que também estreou nessa segunda-feira, de incentivo à transferência para um local de votação para a sessão com acessibilidade. Essa campanha é muito especial para a gente porque é protagonizada por um servidor da Justiça Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, que tem uma deficiência, e ele mostrou no vídeo, que vocês podem encontrar no YouTube, em veiculação em todas as emissoras de TV aberta, que perto da vontade de votar os obstáculos ficam pequenos. Então tem um valor muito especial para a gente, assim como a campanha do voto em trânsito, porque é sobre pessoas que constroem a justiça eleitoral.
um ramo da justiça que é feito por 22 mil pessoas, entre colaboradores e servidores, que tem uma atuação continental do tamanho do nosso país, e que juntas conseguem viabilizar o direito do voto, inclusive em lugares em que muita coisa não chega. Então, para a gente é uma campanha que tem muito valor, e é isso, dentro da comunicação não violenta, dá esse tratamento de incentivo, né? No vídeo, o Brasil, o nome dele é Brasil, ele diz que você pode ser gigante nas eleições de 2022. Então, uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida não teria seu direito prejudicado. Pode passar. Para o próximo slide. Aí. E aí, só para fechar, eu compartilho um pouquinho com vocês de que esse espírito da comunicação não violenta, ele está presente também nas nossas redes sociais, em outros produtos da comunicação social do Tribunal Superior Eleitoral, faz parte da nossa linguagem, e eu queria que vocês dessem um play aí para ver um exemplo de um dos conteúdos que teve maior repercussão nas nossas redes nesse ano, de forma orgânica, em 6 segundos e com poucas palavras. My name, my age, my favorite color, my height, my sign, do I have a lover? É isso, muito curto, fala da idade da urna, do signo, da cor preferida, mostra a urna de um jeito positivo. My name, my age. Acho que pode passar de novo, mas tudo bem. E aí é isso, a gente surfou numa onda dessa música e em 6 segundos a gente teve mais de 300 mil, a gente alcançou mais de 300 mil pessoas. E aí, por fim, compartilho com vocês um exemplo de um conteúdo sobre voto consciente, em que a gente relaciona a sensação de estar apaixonado, com a escolha da pessoa de quem vai te representar, né? O voto apaixonado, que pode ser um caso de amor à primeira vista, mas depois pode resultar numa decepção. E aí a gente fala sobre a importância de não se deixar levar pela emoção, de pesquisar sobre quem está pedindo o seu voto, de avaliar a afinidade entre essa candidatura e o que você espera, e sobre a importância de que, tão importante quanto decidir com quem você quer compartilhar a vida, é decidir com quem vai conduzir o seu país. Então é isso. Agradeço por quem acompanhou até aqui e fico à disposição para dúvidas e comentários. Muito legal, Fábio. Muito obrigada. Adorei ver essas peças aí. A gente acompanha, né, no canal oficial de vocês, mas é muito legal ver toda essa explicação. Então, vou lembrar você que está nos assistindo que todas as perguntas, né, que a gente está recebendo serão feitas ao final aqui de todas as palestras, então você pode continuar enviando a sua dúvida, é só preencher o formulário do Google que está aqui na descrição do YouTube. Então, seguindo aqui com a exposição, agora a próxima convidada é a vice-presidente do CAMP, a Cila Schumann, é jornalista com pós-graduação em administração de campanha eleitoral pela George Washington University e desde 88 coordena a comunicação e a estratégia de campanhas eleitorais no Brasil e no exterior. Também é vice-presidente do IDEA, o Instituto de Pesquisa Partner da BIHUP, e presidente da Fundação Pinion. Ela atua ainda como professora convidada dos cursos de formação política e observadora de processos eleitorais da Organização dos Estados Americanos. Seja bem-vinda, Cila. Muito obrigada, uma alegria estar aqui com vocês. Eu já entro embalada pelas músicas aí, pelas trilhas dos comerciais. Parabéns, Fábio e equipe, pelo trabalho de comunicação aí do TSE. Bom, eu queria trazer 3 pontos aqui para começar a nossa conversa. Em primeiro lugar, lembrar que para nós, do CAMP, para nós consultores políticos, a democracia é o bem mais importante. A gente vive de democracia, é o nosso trabalho do dia a dia, ele depende da democracia, né? Então, ter um sistema eleitoral
com credibilidade é fundamental para o nosso trabalho. Eu falo isso não só como cidadã, mas como profissional. Eu tenho certeza que o Bruno Hoffmann, nosso presidente aqui presente, vai se aprofundar nesse ponto, né? A segunda coisa que eu queria trazer, o segundo ponto, é que nós, consultores, nós estamos muito acostumados a ganhar e a perder eleições. Portanto, não é do nosso perfil reclamar dos resultados, porque a gente trabalha com estratégia, a gente trabalha com pesquisa, a gente trabalha com dados, e nem sempre a gente está do lado certo, né? Do lado certo que eu digo é do lado certo para ganhar a eleição. A gente costuma perder muito também, né? Eu compararia aí com o médico, né? O médico, por melhor que seja, infelizmente, ele perde pacientes para as doenças, não é? É o nosso caso também, né? A derrota, ela pode ser fruto de uma agenda da sociedade, ela pode ser fruto das fraquezas do projeto político do qual você está inserido e, evidentemente, que de erros também de execução das campanhas. Não vou tirar a nossa responsabilidade, mas o que eu quero dizer com isso é que a gente não é do nosso perfil, nem da nossa, enfim, do que a gente faz, questionar resultado de eleições, né? Como a Mariana falou aí no começo, eu já estou nisso há bastante tempo, né? Eu comecei a fazer campanha ali na redemocratização, quando começaram as eleições para presidente, de novo no Brasil, né? Mas eu já era jornalista e acompanhava as eleições desde 1985. Naquela época do voto impresso, evidentemente que era muito mais fácil você imaginar que alguma eleição poderia ser roubada, né? Eu fui a muitos lugares de apuração naquela época e era uma loucura, assim, eu acho que até se tiver imagens, de repente, TSE, para mostrar do que era aquilo, as pessoas vão ter alguma noção, porque eram lugares, né, um galpão, em geral, um ginásio onde ficavam todos os partidos e tinha torcida organizada, tinha pressão sobre os fiscais, tinha pressão sobre os juízes, tinha pressão sobre todo mundo e durava dias aquilo, né? Portanto, é evidente que eu não estou falando aqui de resultados que pudessem ser diferentes, mas margem sim, né? Então, tinham eleições que você às vezes ficava em dúvida se poderia ter acontecido algum desvio, né? Hoje em dia, a gente tem eleições aqui no Brasil que acontecem, né, os resultados muito rápidos. Até vou contar uma historinha aqui, um dos meus momentos de maior satisfação. Eu sou parte também da Associação Norte-Americana de Consultores Políticos e a gente é convidado para falar em muitos congressos. E a cada 4 anos, o congresso da Associação Norte-Americana, ele acontece em Washington, D.C., exatamente para a gente acompanhar o resultado da eleição presidencial. E eu estava lá em 1996, quando teve todo aquele enrosco da eleição do Bush, né, em que o resultado não saía, enfim, então a gente estava lá para ver um resultado, mas você não conseguia saber qual era, e na minha hora de fala eu cheguei e falei, olha, a gente elegeu 5.500 prefeitos no Brasil agora, semana passada, e na mesma noite a gente soube o resultado. E aí a audiência inteira me aplaudiu de pé, foi um grande momento de patriotismo, diria assim, e de orgulho mesmo, né, do nosso sistema eleitoral. Desde então, a gente vive aí esse outro momento das eleições brasileiras em que a gente, né, voltando ao meu ponto, em que nós, consultores, sabemos exatamente por que perdemos, e às vezes as eleições são muito duras, né? Uma vez eu perdi uma eleição por 10 mil votos, num universo de 5.500.000 eleitores, imagina, 10 mil votos, enfim, foi uma diferença muito dura, mas o que eu entendi? Que o outro candidato, que era um candidato à reeleição, portanto, tinha muita força política nos prefeitos, ele conseguiu fazer a diferença ali, então a gente aceita muito bem as derrotas, né? Então, estou falando isso para dizer que a gente não costuma questionar
o sistema. A gente, sim, enfrenta derrotas e vitórias como uma parte da democracia, sabendo que daqui a 4 anos teremos eleições de novo e trabalharemos novamente para que os candidatos que a gente julga os melhores tenham a preferência do eleitor. E, por fim, eu queria falar da questão das fake news, né, e de todo esse processo que a gente vive aí. Eu também sou do tempo, né, eu estou parecendo uma velhinha aqui falando que eu sou do tempo, mas é fato, gente, eu sou do tempo em que se fazia panfletagem, né, então a mesma coisa que acontece com as fake news hoje, as cidades eram cobertas de panfletos, muitas vezes com informações falsas sobre os candidatos, sobre a campanha, e cabia a gente descobrir onde é que era a gráfica, chamar a Justiça Eleitoral para ir lá na gráfica, prender as pessoas, enfim. Estou contando isso porque eu diria que fake news, obviamente, que não é um fato novo. O que mudou? O que mudou foi o ritmo, né? Eu vi um estudo na eleição de 2016 ali da Hillary e do Trump, que dizia que na reta final da eleição, na última semana, ocorreram 50 fatos que poderiam mudar o resultado da eleição, enquanto que nas campanhas normais, se a gente for olhar, por exemplo, 1989, aqui no Brasil, ocorreram 2 fatos, né? Teve aquele depoimento da filha do ex-presidente Lula sobre o aborto, e teve um pensamento ali sobre a edição do Jornal Nacional, né? Eram 2 fatos que podiam ou que podem ter mudado o resultado da eleição, enquanto hoje o ritmo é muito forte. Então, voltando aqui ao que nos cabe nas campanhas, obviamente que nos cabe criticar. Nos cabe até atacar, porque eleição é sobre comparação. Infelizmente, a gente não consegue só falar de propostas numa eleição, porque você está em comparação com os outros candidatos. Você precisa mostrar que o seu projeto é melhor enfim, cabe ao marketing político ajustar essa narrativa. Agora, inventar é totalmente outro assunto, né? Não é preciso inventar, não é bom que se invente. Numa campanha polarizada hoje, nacional, como a gente tem, com 2 candidatos amplamente conhecidos e amplamente rejeitados também, eu diria que só você trazer verdade sobre os 2 lados já convence os eleitores, mas eu não vou ser otimista em dizer que a gente não vai viver e não está vivendo um período de fake news. Aqui, eu acho que a gente, enfim, a primeira vez que eu lidei com fake news na internet foi na campanha de 2010, numa campanha presidencial. Eu me lembro que a gente fez um website que falava, né, do que era boato, né, não acredito nos boatos, então a gente fazia, isso é verdade, isso não é o check facts que a gente tem hoje, a gente fez na época. Obviamente que de 2016 para cá, isso se tornou muito mais crítico nas campanhas, as campanhas têm que reagir com muito mais rapidez, e é o que as campanhas fazem, cabem a nós, campanhas, nos desmentirmos, né, isso é uma nova função que tem as campanhas, a gente a gente conta hoje com um pouco mais de consciência, aí, inclusive das plataformas, com a ajuda aí, da Justiça Eleitoral nesse sentido, mas ainda nos cabe fazer esse trabalho. Como eu falei, eu não sou muito otimista com relação a isso, eu só acredito que a gente vai resolver isso na educação, né, das pessoas conseguirem entender que, enfim, o quanto é ruim para a democracia, para o sistema, para a própria eleição, você ficar compartilhando fake news, né? Usar toda essa energia, né, para compartilhar fake news. Acho que os 2 oradores que vieram antes de mim falaram bastante dessa questão e eu concordo plenamente com eles, né? Por fim, eu só queria falar com relação à urna eletrônica. A gente aqui no IDEA, Instituto de Pesquisa, a gente acompanha aí a questão da credibilidade da urna desde 2018 e de lá para cá a gente vê um aumento na descredibilização do sistema, né? A gente teve um aumento aí de 7 a 10 pontos nesse período, que é muita coisa, especialmente se a gente entende e sabe que não há um único caso de fraude desde a implantação da urna eletrônica. Então, isso é um tema que nos preocupa aqui do nosso lado de pesquisa e também do lado dos consultores políticos. Acho que, para começar, era isso que eu queria trazer. Obrigada.
Muito obrigada, Sila. Agora a gente vai ouvir um pouquinho o Bruno Hoffman, que é presidente do CAMP e CEO da Esplanada Comunicação Estratégica. Ele é mestre em Political Management pela George Washington University e tem especialização também na Harvard Kennedy School, em Cambridge. Foi laureado nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil com mais de 20 prêmios das entidades mais importantes da consultoria política. Bruno, por favor, vamos ouvir você então agora. Olá, pessoal. Primeiro eu quero agradecer, todo mundo do STF, todo mundo do TSE, não só a instituição, que a gente respeita muito, mas todos vocês, a democracia brasileira mais forte, pelo trabalho que cada um de vocês fazem. Bem, eu acho que para a gente poder falar um pouquinho mais desse tema aqui de fake news, respeito às instituições, eu acho que também como presidente do CAMP, eu acho que eu tenho que falar um pouco mais do que o CAMP é e como que a gente ajuda, a gente já está ajudando de alguma forma em tudo isso. O CAMP ele nasceu há cerca de 4 anos atrás, desde então nós já temos feito uma série de parcerias com grandes instituições brasileiras, como seminários com o Senado Federal, tivemos termos de cooperação assinados com o TSE desde 2018, enfim, com o Renova BR, por exemplo, que é uma escola de formação já importante no país. Nós já fizemos uma série de seminários, os nossos associados, assim como é o caso da Sila, são professores de futuros candidatos, então, e a gente vem mantendo esse diálogo. Nós vivíamos um momento no Brasil onde os profissionais de marketing político, os estrategistas, os consultores políticos, enfim, todo mundo que trabalha, eles nunca estiveram unidos. Tem gente que brinca comigo e fala, Bruno, só de ter um grupo de WhatsApp com 70 dos principais, não todos, infelizmente, tem muita gente que não está no CAMP, mas por uma questão pessoal, mas todo mundo é fã do CAMP, e só ter esse pessoal todo unido já é um grande avanço, porque, de certa forma, algum tempo atrás, cada um, quase como lobos solitários, estavam ali tentando fazer o seu trabalho, enfim, fazer a sua campanha da melhor forma possível. E agora a gente tem uma entidade, a gente tem uma associação que ela de fato representa essa classe. Então a gente tem buscado um diálogo permanente também com o Congresso, com outras associações importantes como a Bradep, a OAB também, sempre tentando entrar ali nesse cenário e fazer parte dessa mesa de decisão com os grandes. Isso é essencial para a gente. Então, e dentro dessa história de 4 anos do CAMP, a gente também começou a criar as premiações. A partir de 2019, a gente fez a primeira edição do Prêmio CAMP da Democracia, que premia as melhores campanhas, não só eleitorais, mas de governo e de defesa de interesse. A Sila citou a Associação Norte-Americana de Consultores Políticos, eles, assim como a Associação Internacional, a Associação Europeia, eles já há muito tempo têm esse tipo de premiação. A publicidade brasileira é premiadíssima há décadas, no mundo inteiro. E nunca houve um espaço para a gente valorizar o nosso trabalho, valorizar esse trabalho que é feito para incentivar a democracia, para trazer mais as pessoas. Então, a gente já fez a segunda edição em 2021 e, claro, ano que vem, passadas essas eleições, teremos mais uma edição para ver aí quem foi os responsáveis pelas melhores campanhas. Então, essa valorização da atividade é extremamente importante, por todo mundo, pela mídia, por vocês como instituição. Então, esse evento aqui, por si só, já é um marco importantíssimo para a história do CAMP, e muito importante para todos os profissionais. Nós vivemos hoje, eu citei aqui, o CAMP tem hoje cerca de 70 associados, mas, claro, se a gente trouxer alguns dados aqui, em 2020, por exemplo, o TSE recebeu mais de 550 mil pedidos de candidatura. Se isso fosse ou seja, se ser candidato fosse uma profissão, seria uma das maiores do país. Ou seja, não tem pessoas qualificadas, preparadas para gerir todas essas campanhas. Agora, em 2022, claro, nós não temos campanhas municipais, então nós teremos também milhares, mais de 20 mil candidatos concorrendo no Brasil inteiro ao mesmo tempo. Não existe profissional para tudo isso. Então, quanto mais próximo a gente tiver, quanto mais premiação tiver, quanto mais as pessoas passarem a entender que essa profissão é bonita, que essa profissão deve ser valorizada, mais gente se interessa, mais gente participa, mais gente se prepara. E tudo isso que eu estou falando que o CAMP faz, a gente tem um código de ética
né, que é seguido por todo mundo, né, ele deve ser seguido por todo mundo, e tudo isso ele traz aqui, e até o ponto que o Frederico fez com relação à recusa, né, de se trazer fake news, etc., isso é importantíssimo. E o CAMP, ele vem como um selo de qualidade para todo o meio, e também eu chamo também de um certo escudo, né? O CAMP passa a ser um escudo, porque a gente está falando de 45 dias de campanha, é um período muito escasso, e a pressão é muito grande, né? Quem trabalha com comunicação, às vezes, faz uma campanha para um produto e fala, pessoal, saiu a campanha, ok, vamos ver o resultado de venda. Não vendemos tanto quanto esperávamos, ok, vamos tentar outra coisa, vamos fazer, né? É um trabalho contínuo. No caso, né, das campanhas eleitorais, não é. O resultado é um dia e acabou. Depois são 2 anos ou daqui a 4 anos. Então, a pressão que o profissional de comunicação política ele sofre, né, principalmente no fim da campanha, ele é brutal, né? E aí que começam a ter, infelizmente, às vezes, alguns pedidos que a gente não concorda, né? E, às vezes, a pessoa está numa posição onde ele acha que não vai receber se não fizer. Ele está numa posição que ele... né, começa né? E agora com o CAMP, pelo menos ele tem esse escudo, fala assim, olha, né, eu sou integrante do CAMP, mesmo que não seja integrante do CAMP, né, o CAMP está aqui, ele está aberto para todo mundo, e eles podem dizer, olha, né, agora temos uma associação organizada, eu não posso fazer parte de nada disso, não me venha com isso, que eu estou aqui para fazer meu trabalho de maneira ética, democrática né? Enfim, então, isso também o CAMP já tem auxiliado os nossos associados, né? Enfim, então, talvez a principal mensagem que é importante o CAMP deixar aqui é que os profissionais de marketing político eles fazem parte da solução, né? A gente foi visto há muito tempo como a gente, particularmente, né, ainda existe, né, um preconceito com relação aos consultores políticos, né, mas a gente, de novo, estar aqui com vocês são passos gigantes na mudança para isso, né? E as pessoas têm que entender, a mídia tem que entender, a população tem que entender que nós somos parte da solução. A gente estando junto, a gente sendo valorizado, a gente podendo contribuir com as novas regras eleitorais que a gente pode debater ano que vem, né? Trazer um pouco essas angústias que a gente sofre, etc., para que realmente, né, se tenha mais tempo. Por exemplo, eu citei aqui os 45 de campanha. Isso é um risco à democracia. A gente não pode deixar apenas 45 dias de processo eleitoral, né? 90 já era pouco, virou 45, é pior ainda, né? Em outros países, né, Estados Unidos, enfim, não existem limites nesse sentido, né? Se a Fábia, por exemplo, coloca, gente, olha, fiz um grande trabalho aqui no TSE, mas eu acho que daqui a 8 anos eu quero fazer um trabalho diferente, quero me candidatar a senadora, deixa ela expor isso, deixa ela se preparar para isso, deixa ela colocar aquele interesse, deixa ela falar com as pessoas, deixa ela mobilizar, deixa ela fazer esse exercício de cidadania, um exercício cívico também, com a população que está com ela, com todo mundo que ela geraria, eventualmente, para acompanhar aquele projeto de interesse que ela tem, né? Então, assim, tudo isso... Enfim, é importantíssimo. E, claro, campanhas curtas, né, dificultam muito a renovação, né? Ela também fomenta uma polarização, né, justamente porque não há tempo, né, de se criar, de se fortalecer candidaturas num tempo tão curto, né? Enfim, então, dentro disso, né, assim, e claro, perdão, deixei de falar de um dos grandes projetos do CAMP, que é o nosso livro, né? Nós temos um livro aqui, cerca de 50 autores, um deles, inclusive, a ex-secretária-geral do TSE, a Aline Osório, enfim, que mostra muito bem isso, assim. Esse livro já, enfim, tem sido muito bem elogiado pelo mercado, pelas pessoas, não só os profissionais, mas os assessores, todo mundo da comunicação, todo mundo que de alguma forma, direto ou indiretamente, está ligado à política, né? É um livro que deve ser lido por todos, né? E até do ponto de vista gráfico, né? Acho que vale pontuar aqui, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um pôster aqui que coloca todos os autores, mas também misturado com a população brasileira, né?
Ou seja, o que a gente quer dizer com isso, do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista da estratégia do que esse livro representa para o campo? É que nós somos pessoas comuns, não tem essa história de guru, não tem essa história de... Nós somos especializados no que somos, como a Cila pontuou, nós temos informações, nós temos dados, nós temos, né, nós somos preparados para isso, então, claro que a gente tem ali uma capacidade de realmente conseguir mobilizar, de ter estratégias de comunicações efetivas, para que haja uma participação popular maior, né? É a nossa criatividade, a nossa estratégia que também faz com que a democracia seja mais forte. Então, enfim, como ponto final de tudo isso, a gente tem esse sonho de que, né, nossa profissão não seja vista com interesse só nos últimos 3 meses antes da eleição, né, mas que seja vista como uma profissão permanente, né, porque assim que a democracia é permanente, a representatividade é permanente e a necessidade de ter profissionais como nós que ajudam esse processo, que ajudam a envolver as pessoas, que ajudam a trazer as pessoas para o debate político, ela também deve ser permanente. Eu acho que é isso. Além de, claro, se a gente tem essa possibilidade de ter formação permanente, a gente tem uma capacidade maior de formar equipes, né? De aumentar a expertise das pessoas. E aí que você consegue também, né, ter mais pessoas prontas para ajudar futuras candidaturas, né? Então, e tudo isso, obviamente, tem um reflexo gigantesco nas preocupações que a gente está colocando aqui. Né? Quanto melhores forem os profissionais, mais preparados eles forem, maior a consciência que eles têm, né, da importância do trabalho deles, do impacto para a democracia, melhor para todo mundo. Acho que é isso, pessoal. Obrigado. Agradeço a sua participação, Bruno, muito obrigada. E aproveito também para lembrar que você que está nos assistindo pode enviar aí uma pergunta pelo formulário que está na descrição do YouTube. Essas perguntas vão ser feitas aqui ao final das palestras, né? E para a gente fechar, então, esse ciclo, eu apresento agora o nosso último convidado, que é o Gabriel Campos Soares da Fonseca, que é assessor especial da presidência do STF, coordenador do Comitê Executivo de Proteção de Dados daqui do Tribunal e integrante do Comitê Gestor do Programa de Combate à Desinformação do STF. Ele é formado em Direito pela Universidade de Brasília, também é mestrando em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo, coordenador de Pesquisa e Inovação no Centro de Direito, Internet e Sociedade do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Bom, Gabriel, seja bem-vindo. Dou a palavra a você agora. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui a nossa mestre cerimônia, Tramanian, e também agradecer aqui, em nome da presidência, todas as equipes envolvidas por esse evento incrível nosso. O objetivo da minha breve fala é apresentar o Programa de Combate à Desinformação do Supremo Tribunal Federal, que foi criado na Resolução 724 de agosto do ano passado, em 2021, e eu sempre, quando me perguntam, né, sobre esse tema, eu sempre começo com uma espécie, né, uma anedota, entre aspas, de que quando ele foi criado, a resolução saiu, nós recebemos lá no gabinete uma ligação perguntando se estávamos criando o Ministério da Verdade e tal, etc. Né? E todos nós ficamos, nossa... Então, o objetivo da minha fala aqui é justamente desmistificar isso, né? O Programa de Combate à Desinformação aqui do Supremo Tribunal Federal não pretende transformar o tribunal em Ministério da Verdade, não pretende retirar conteúdo nenhum da internet e acima de tudo, né? Pelo contrário, nós seguimos uma linha até mesmo que tem sido da governança da internet, né? Um modelo multi-stakeholder, multissetorial, tentando abrir o tribunal justamente a outros setores, como, por exemplo, né, entidades da sociedade civil, da academia, né, do setor privado, justamente para receber, vamos dizer assim, inputs, né, contribuições dessas outras áreas nesse tema que foi bem explorado pelo Dr. Frederico, da desinformação, e que não possui uma bala de prata, né, para solucionar. Na verdade, ele demanda muito... As pesquisas, né, indicam que ele demanda ações interdisciplinares e, mais do que tudo, multifacetadas, né?
Pois bem, o Programa de Combate à Desinformação, ele surgiu da ideia a partir da experiência bem-sucedida do TSE, né? Um belíssimo trabalho que eu acho que a doutora Fábia Galvão até demonstrou bem na sua fala, mas o escopo e as competências do Supremo Tribunal Federal são distintos. Quer dizer, os protagonistas das eleições são as candidaturas políticas, o cidadão e a justiça eleitoral. Então, o TSE está voltado, o programa do Tribunal Superior Eleitoral está voltado a ações relacionadas à desinformação eleitoral, né, que estão mais ligadas ao pleito, ao processo eleitoral. O Supremo Tribunal Federal é diferente. Inclusive, durante o nosso programa, uma das pesquisas que logo em breve será disponibilizada ao público, indicou que 72% do universo de entrevistados não conhecia sequer uma competência do Supremo Tribunal Federal, uma função. Então, é justamente isso que nós estamos querendo, né, enfrentar. O Supremo Tribunal Federal, diferentemente do TSE, ele é responsável pelo controle de constitucionalidade das leis, ou seja, né, aferir se a Constituição, se a lei está compatível com a Constituição, e também ele tem algumas competências criminais, que esse é um ponto, sobretudo, relevante caso estejam sendo assistidos por um público que não seja também do direito, etc., enfim, então, o programa ele foi criado justamente por isso, entendendo que o programa do TSE ele se aplicaria mais a temas eleitorais. Então, na própria resolução, ela já indica, né, o que o programa se propõe. Nos considerandos, a gente fez questão de enfatizar justamente isso, a promoção do pluralismo, da liberdade de expressão, né, da possibilidade de participação cívica, que as instituições públicas elas tenham essas importantes críticas, e as críticas que às vezes não precisam e não são, né, são ácidas, vamos dizer, etc., mas que fazem parte de uma democracia. A democracia é feita de dissenso, mas esse dissenso ele deve ser institucionalizado, ele não pode, vamos dizer assim, debandar para atos contrários, por exemplo, à legislação ou à própria Constituição. Então, a própria seção dos considerandos da nossa resolução, a gente fez questão de enfatizar isso. E o programa ele é dividido em duas áreas, uma atuação organizacional e uma atuação voltada a ações de comunicação, né, liderada pela nossa assessoria de comunicação e pela nossa doutora Mariana. Na atuação organizacional, a gente tem o comitê gestor, que busca fazer diálogos institucionais e também avaliar novos recursos tecnológicos que estão sendo disponibilizados para enfrentar, né, esse tema. E as ações de comunicação, que eu acho que é o mais, vamos dizer assim, o mais legal desse projeto, né, elas são baseadas num tripé. O tripé de explicar, traduzir e humanizar. Né? Então, com ações que vão desde a alfabetização midiática até a coordenação de seminários e eventos, a capacitação dos servidores, a capacitação de jornalistas sobre alguns temas do Supremo Tribunal Federal, enfim, uma série de projetos, né, que ao final vou elencar alguns. Mas, pois bem, o programa de combate à desinformação, ele parte do pressuposto, né, de que na democracia nós devemos combater desinformação com mais informação, né, seguindo um pouco a linha do ministro Fux, ele sempre gosta de mencionar, um outro ministro da Suprema Corte norte-americana, do mercado de ideias. Só que do ministro Oliver Wendell Holmes Jr., né? Mas a grande questão é que, como no atual cenário, seja tecnológico, seja social, nós percebemos que existem outras, vamos dizer, técnicas como microtargeting, então profiling, etc., que fazem com que essa máxima ela seja repensada para um cenário digital, sobretudo de campanhas digitais, né? Então,
o que o programa de combate à desinformação ele se propõe é justamente fazer essas ações de comunicação cheguem de forma acessível, cheguem a públicos que normalmente não têm acesso também a essas informações e faça com que toda a população ela possa compreender não só a atuação do Supremo, como também de seus ministros, né? Então, a doutora Sila Chuma fez uma piada falando de Sou do Tempo. Eu costumo dizer assim, eu tenho somente 23 anos, só que a geração TikTok é muito diferente já da geração que eu cresci. Então, é muito importante pensar no público, nas formas que o tribunal ele se comunica e dialoga com a sociedade, né? O meio ele pode ser lido como uma mensagem, nesse caso. E é preciso sempre se preocupar com o recorte das mensagens também. Enfim, então, esses projetos que a nossa assessoria de comunicação tem levado a cabo são extremamente relevantes em um novo cenário de mídias sociais e de digitalização de uma série de serviço, inclusive da própria corte, né? Então, apenas para mencionar bem brevemente, por exemplo, a nossa assessoria de comunicação, ela fez um espaço para justamente rebater, às vezes de forma ágil, ou então pelo menos expor a versão, vamos dizer assim, do Supremo Tribunal Federal sobre algumas notícias que estão circulando por aí, chamado #Verdades do STF. Então, é um meio rápido e confiável que a população pode checar os fatos e tirar suas próprias conclusões. Além disso, nós fizemos, voltado justamente ao público mais jovem, fizemos uma parceria com a Turma da Mônica, fizemos uma série de gibis, né, explicando um pouco sobre o Supremo Tribunal Federal e falando um pouco sobre o problema da desinformação, né? Nós contamos com a parceria da AMB, da AJUF e da ANAMATRA para essa iniciativa. Inclusive, mais recentemente, nós também fizemos uma parceria tanto com o WhatsApp quanto com uma startup, né, a empresa Positus, que lançamos um chatbot por meio do WhatsApp, que permite que as pessoas, além de permitir o acesso a alguns serviços do tribunal, como consultas processuais, etc., permite que a população tenha um acesso direto também a informações confiáveis e um canal de diálogo direto com o Supremo Tribunal Federal. E, por fim, um projeto que está sendo desenvolvido, já teve alguns produtos, mas outros estão aí vindo em agosto, é justamente o projeto Liberdades do Supremo Tribunal Federal, que os ministros do STF, cada um escreveu sobre 11 liberdades, um livro, né, sobre as 11 liberdades presentes na nossa Constituição, e mostrando como o Supremo Tribunal Federal está comprometido com elas, e uma cartilha ilustrada com grafite, inclusive voltada para adolescentes do ensino médio de 16 a 18 anos e linguagem mais popular e acessível sobre essa importância do Supremo. E por fim, teve uma tiragem inicial de 1 milhão de exemplares, né, esse material impresso. E no dia 17/5, nós vamos ter, inclusive, uma exposição de grafite na Praça dos Três Poderes e vamos lançar o livro e a cartilha, inclusive. Então, de forma bem panorâmica, esses são os projetos e um pouco do escopo do programa de combate à desinformação do Supremo Tribunal Federal, né? Eu acredito que os projetos tentam ou demonstram o objetivo da minha fala, né? Justamente de que o programa ele é voltado para a promoção da liberdade de expressão, ele não censura, não retira conteúdos, etc. Pelo contrário, ele faz parcerias justamente para que a gente possa, de forma democrática, enfrentar esse problema que é a desinformação. Então, para encerrar, eu vou ter que puxar um pouquinho a sardinha, eu vou encerrar com uma frase do meu chefe, o ministro Fux. Ele sempre gosta de dizer que a regra de ouro da democracia é que o dissenso não é discórdia.
E eu acho que se aplica perfeitamente para o cenário eleitoral, quer dizer, criticar sempre as instituições públicas, elas se desenvolvem justamente com o engajamento cívico, mas é importante sempre repensar, à luz da Constituição, essas ações. Muito obrigado e me encerro por aqui. Muito obrigada, Gabriel. Bom, agora eu vou começar a fazer os questionamentos aqui, né, que a gente formou durante as palestras. Eu vou voltar, então, para o Frederico Alvim. Bom, Frederico, você falou aí na sua explanação sobre, né, o tipo de comunicação política que produz alguns efeitos negativos, né, animosidade, intolerância, estimula a desinformação. E eu queria que você falasse um pouco dos limites jurídicos, né, o que pode acarretar judicialmente esse tipo de campanha que envolve incentivo à intolerância, né, desinformação, o ódio. Bom, do ponto de vista jurídico, a gente sabe que a liberdade de expressão, ela ocupa uma posição privilegiada no cenário constitucional e, portanto, o Tribunal Superior Eleitoral, como uma instituição de vocação democrática, reconhece essa posição e não tem nenhuma pretensão de ser árbitro da verdade. O Tribunal Superior Eleitoral combate a desinformação em duas vertentes. A vertente administrativa, dentro do nosso programa de enfrentamento à desinformação, nós não temos nenhuma preocupação sancionatória, tampouco nenhuma preocupação no âmbito de responsabilizações. Então, a nossa unidade, a nossa assessoria especial de enfrentamento à desinformação, lida, né, com a desinformação nessa pegada de combater a desinformação com capacitação, de combater a desinformação com informação de qualidade e de combater a desinformação tentando desenvolver soluções tecnológicas para que a gente consiga identificar a desinformação de uma forma mais rápida, conter a sua expansão de uma forma mais eficaz e também, do ponto de vista estrutural, promover uma estrutura de desincentivos à desinformação. Por exemplo, fazendo constado uma resolução do TSE que regulamenta a propaganda eleitoral para esse ano e que os disparos em massa, por exemplo, né, violam a legalidade. Do ponto de vista da responsabilização, ou seja, da aplicação de multas, da aplicação de sanções de outros tipos que podem envolver, inclusive, a cassação de mandatos, a gente já está falando do enfrentamento à desinformação no âmbito da competência jurisdicional da Justiça Eleitoral, que, obviamente, é exercida pelos ministros e depende de provocação das partes interessadas. Desde essa perspectiva, a gente pode enquadrar os casos de comunicação violenta e de comunicação com base em desinformação de diversos modos, né? Em alguns casos, quando a gente tem ofensa à honra subjetiva de candidatos, isso pode ser resolvido no âmbito de ações para exercício de direito de resposta. Nesses casos, os ofendidos vão ter assegurado o direito de promover a verdade, fazer com que a verdade seja retratada, né, naquele mesmo espaço que foi utilizado, né, para a difusão de uma narrativa inverídica. Em outros casos, a gente pode ter ilícitos de propaganda. Se, por exemplo, nós tivermos uma propaganda de incitação à violência dentro do horário eleitoral gratuito, né, isso pode resultar na perda, né, do tempo correspondente no próximo programa e assim por diante. Há também a possibilidade de responsabilização no campo penal. Só para dar um exemplo, o artigo 296 do Código Eleitoral prevê ali, né, que é crime promover desordem, e a desordem informativa é, obviamente, uma espécie de desordem que prejudique os trabalhos eleitorais. E temos aí como novidade para as eleições desse ano o artigo 9º dessa mesma resolução de propaganda, que prevê a possibilidade, estampa a ilegalidade e prevê a possibilidade, inclusive, de cassação de mandatos no caso da chamada desinformação antissistema, aquela desinformação que ataca as instituições, né, de uma maneira massiva, de uma maneira generalizada e sistemática, com o objetivo de, através dessas mentiras, estimular a violência social, especificamente a violência relacionada com a recusa social dos resultados. Tá certo. Muito obrigada, Frederico. Adorei a explicação.
Agora, meu questionamento vai para a Fábia. Fábia, você falou aí durante a sua explanação sobre as novas formas, né, de alcançar a população, e a gente percebe que o TSE tem feito isso de diversos jeitos, estando presente em vários meios de comunicação e atingindo justamente o público que está principalmente fora da TV e principalmente nas redes sociais. E esse ano a gente teve recorde, né, no número de jovens que se alistaram para votar. Em 4 anos, o número de jovens de 16 a 17 anos cresceu 51%, então é um número muito expressivo. E eu queria saber se essa é a estratégia, principalmente do TSE nessas eleições de 2022, de alcançar o público das redes, ou seja, esse jovem eleitor. Durante o fechamento do cadastro eleitoral, sem dúvida, foi uma prioridade, porque eram os novos títulos, né? Eram os novos cadastros que estavam entrando no cadastro eleitoral. Então, era muito importante a gente sensibilizar a juventude, e aconteceu um fenômeno muito interessante, porque a gente lançou a campanha e as pessoas foram sensibilizadas e se tornaram propagadoras, né? Então, vários influenciadores, por conta própria, por entender a importância do primeiro voto e da participação social, estimularam seus seguidores, e a coisa tomou uma proporção gigantesca, né? Até pessoas de outros países ajudaram nessa mobilização, né? E com certeza a nossa estratégia no fechamento do cadastro eleitoral teve foco no jovem, mas a gente também dialoga com outros públicos, né? A gente mostrou aí na campanha, a gente está mobilizando voluntariado para mesárias e mesários, a gente está falando com pessoas que têm o voto facultativo, ou seja, 16 e 17 anos, mas também para quem tem 70 anos ou mais. E o que a gente observa é que, por mais que a nossa ação seja arquitetada, orquestrada, harmônica, esteja na TV, se não houver apropriação por parte da população, ela não chega, ela não tem o alcance que poderia, né? Então, quando a gente pensa nas ações e nas mobilizações, a gente também pensa em sensibilizar a esse ponto, de que as pessoas se tornem replicadoras da mensagem, porque só dessa forma as mensagens vão ter um caráter viral e vão atingir o maior propósito, que no final das contas é sempre em favor da democracia. Com a maior participação social, quem ganha é sempre a democracia. Tá certo, obrigada, Fábia. Agora, seguindo então na ordem, né, que a gente ouviu as explanações, a minha pergunta vai para a Cila. Bom, a Fábia mencionou na explanação dela a comunicação não violenta, né, que é muito bacana, que ativa emoções positivas, né, contorna a polarização, mas por outro lado a gente ouve também muito que essas teorias da conspiração, as intrigas, né, sempre estimulam maior interesse. Então eu queria saber de você, Cila, qual seria o estímulo para fugir do que dá mais clique, o que chama mais atenção, né, por parte de quem trabalha nas campanhas? Olha, de fato, a gente lida aí nesse momento de redes sociais muito ativas com essa questão do ódio e da paixão, né? São emoções mesmo que levam, mas eu creio ainda que dá para você trabalhar com isso e com a verdade. Eu não acho que você tem que inventar, que você tem que fazer fake news para lidar com emoção. Não é? Acho que a gente que trabalha nesse campo aqui do marketing político, a gente lida muito com a emoção desde sempre, né? Propaganda não é só racional, né? Pelo contrário, né? A gente lida muito com as crenças das pessoas, com as expectativas, com os sonhos. Então, eu acho que a gente pode levar isso de uma forma correta, como a gente leva mesmo, né? Assim, a gente está fazendo, né? Eu falei muito do meu de antigamente, mas eu já faço campanha na era digital já há bastante tempo, como todo mundo, e eu particularmente entrei muito nesse espaço aí das campanhas digitais na minha vida profissional, e eu continuo acreditando que a gente consegue fazer isso com a verdade, sem descambar para fake news e muito menos para pensamentos de conspirações, como você falou. Eu só queria fazer uma correção, desculpa aproveitar meu tempo, o congresso ao que eu me referi no começo era da Associação Internacional de Consultores Políticos. Sei que isso não não faz nenhuma diferença, mas para mim, né, como a gente trabalha com fatos e verdades, eu sou da americana também, mas no caso era da internacional. Obrigada. Tá certo, correção feita. Obrigada, Cila.
Bruno, agora contigo. Você mencionou aí que os profissionais de marketing político, eles são parte, né, da solução, citou também que existe um código de ética interno. Então, esses profissionais, eles podem sofrer, né, sanções de classe por alguma eventual condução inadequada, além de, claro, das ações na justiça? Exato, né? O CAMP está aí para isso também, né? A gente existe, na verdade, para você ser membro do CAMP, né? Existe todo um processo, né? Não é qualquer um que pode entrar no CAMP. Então, você tem que comprovar sua experiência, você tem que, né, ter pessoas dentro do CAMP que já avaliam o seu nome, né? E daí existe também um comitê de admissão interno que faz essa análise final, né? Fazendo inclusive entrevistas se for necessário. Então, a gente tem muito cuidado com quem a gente traz para dentro do camp. Isso, né, garante também ali um mínimo, né, garantir que esse posicionamento seja bem colocado, né, pelos profissionais, né? Então, é claro, a gente entende que o camp ele não tem, infelizmente, né, não abarca todos os profissionais que estarão participando nessas eleições, mas a gente está aqui para tentar dar um exemplo, né? E com certeza, se alguém tiver algum problema, isso ficar claro, tem todo um controle interno, tem todo um compliance interno que acontece uma vez que isso ocorre. Tá certo. Bom, a gente já está terminando aqui, né, terminando o nosso tempo, mas eu queria fazer duas perguntinhas que foram enviadas, né, pelos formulários que estavam aqui, formulário que estava aqui na descrição, uma para o Frederico e outra para a Sila. Frederico, eu vou fazer primeiro para você, é a pergunta do Olavo Davi, ele é de Brasília, e ele mandou para a gente o seguinte, ó, sobre campanhas que contestam a confiabilidade do processo, seria viável uma punição a esses tipos de comunicação? E outro ponto, o TSE faz alguma observação do material veiculado pelos partidos na TV e redes sociais, ou somente ele age quando é provocado? Bom, começando pela primeira pergunta, é sim possível, mas, entretanto, a gente tem algumas condições. Não é todo tipo de desinformação que está abrangido pelo artigo 9º-A. A gente está tratando ali no artigo 9º-A da resolução de representação de uma resolução, de uma desinformação que ela é praticada de maneira dolosa, né? A divulgação de fatos que sabe-se inverídicos com o fim específico de estimular a recusa social do resultado e assim por diante. Do ponto de vista do monitoramento, a gente lida com a desinformação observando, obviamente, o ambiente. Claro que estamos falando de uma observação que passa por grupos públicos, por aquilo que se difunde publicamente, sem nenhum risco de afetar aí, o direito à intimidade, de afetar a Lei Geral de Proteção de Dados, etc. No entanto, de novo, a gente tem que separar a missão da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, porque diante de qualquer tipo de desinformação, a gente atua para prover contra a desinformação, ou seja, informações corretas, informações de qualidade, do ponto de vista da atuação jurisdicional do tribunal, diante de casos de desinformação que implicam em ilícitos, né, a Justiça Eleitoral tem o chamado poder de polícia e pode agir de ofício independentemente de provocação. Entretanto, o poder de polícia não é exercido com o sentido de retirada de conteúdos. Para isso, a gente precisa receber provocação e observar o devido processo legal, para que as pessoas que praticaram aquele tipo de comunicação cuja legalidade está em xeque tenham a oportunidade de se manifestar, apresentar a sua defesa e etc. Tá certo, obrigada, Frederico. Chegou também uma pergunta para o Gabriel. Gabriel, você já me ouve? Deixa eu já fazer isso aqui para você. Ó. Você explicou um pouco, né, sobre o programa do STF, as diferenças entre o STF e o TSE, mas a maioria das decisões do processo eleitoral saem da própria Justiça Eleitoral. Há algum tipo de questão eleitoral que possa chegar no STF nesse período também? É o que pergunta aqui o nosso internauta. Então, como acho que você deixou claro, doutora Mariana, o guardião das eleições acho que é a Justiça Eleitoral, mas o Supremo é guardião da Constituição, né, pelo próprio texto. Então,
eventualmente, algumas ações sim podem chegar. Em regra, a própria Constituição, ela fala, no seu artigo 121, que, em regra, as decisões do TSE são irrecorríveis, salvo, por exemplo, quando contrariar a Constituição, ou seja, cabe recurso extraordinário, que é uma espécie de recurso ao Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, que é um elemento do controle difuso de constitucionalidade, né? Então, caberia, por exemplo, se o TSE decidir em um recurso especial eleitoral, pode existir um RE, ou seja, um recurso extraordinário para o Supremo, e também nos casos em que o TSE ele julgar denegar, ou seja, negar um pedido em duas classes processuais, né? A própria Constituição, ela determina isso. No caso de habeas corpus, ou seja, denegar, ou mandado de segurança, houver uma denegação da segurança pleiteada, ou seja, se o tribunal concluir que o pedido não procede, vamos dizer assim. Mas uma coisa que é importante citar também é que essas são as ações de cunhos, vamos dizer assim, estritamente eleitoral ou majoritariamente eleitoral. Mas algo que é importante esclarecer também e que muitas pessoas questionam é que outras ações que podem influenciar lateralmente as eleições podem chegar ao Supremo. Mas, segundo a Constituição, as hipóteses de decisões da Justiça Eleitoral, mais especificamente do TSE, são essas três que eu mencionei. Recurso extraordinário, caso ache que a decisão do TSE contrariou a Constituição, e no caso de habeas corpus e mandado de segurança, cabe recurso ordinário, caso a decisão seja negativa, negando o pedido. Mas, em regra, o protagonista das eleições é a própria Justiça Eleitoral, os cidadãos e as candidaturas políticas. Tá certo, obrigada, Gabriel. Bom, agora para a Sila, a pergunta é do Rafael Pereira, da cidade de Cachoeira, lá na Bahia. Sila, ele pergunta o seguinte: essa responsabilidade de não espalhar desinformação, não difundir ódio, também deve ser observada pela militância no geral? Como atuar nesse sentido? Oi, Rafael, ótima pergunta. Eu acho que a gente, quando coordena a campanha eleitoral, uma das principais preocupações é essa, né? Que não tenha tiro para dentro da campanha. Então, para isso, a gente faz um planejamento, em geral, muito sólido e que é conhecido pelo geral da campanha, por todos os coordenadores. Esses coordenadores passam isso para a militância, e a gente trabalha estritamente dentro da lei. A gente está acostumado a trabalhar dentro da lei, porque senão nós somos punidos, né? Nós como comunicação das campanhas. Então, a gente já faz isso nos meios de massa, de TV e de rádio, e temos nos adaptado, assim como a Justiça Eleitoral tem se adaptado aos novos meios. Mas, de fato, a gente procura com que a militância haja de acordo com a estratégia da campanha, que a quem não cabe fazer esse tipo de coisa. Mas acontece, obviamente, que acontece, não é? A gente não tem um controle total sobre o que acontece, né? O que toda a militância vai fazer. Agora, acho que cabe à liderança das campanhas, ao candidato, à coordenação, não estimular esse tipo de coisa, o que já ajuda muito. Quando o candidato ou a coordenação estimulam, aí fica complicado. Tá certo, obrigada, Sila. Bom, a gente vai finalizando aqui o nosso evento. Eu vou passar a palavra para cada um aqui na ordem da exposição, né, das nossas palestras, para que vocês se despeçam, agradeçam e a gente finalize aqui. Bom, começa então com o Frederico. Frederico, muito obrigada aqui pelo seu tempo e pela sua palestra com a gente. Muito obrigado e boa tarde a todos e todas. Fábio, quero agradecer também seu tempo, a apresentação muito bem feita. Adorei saber mais um pouquinho do TSE. Agradeço a todo mundo que nos acompanha e lembro que quem for votar em trânsito tem até 18 de agosto para transferir sua sessão em qualquer cartório eleitoral. Tá certo. Sila, muito obrigada também pela sua exposição aqui no evento. Olha, eu que agradeço e parabenizo todo mundo do STF, do TSE. Eu aprendi muito aqui hoje. Parabenizo também o nosso presidente, que também nos representou aqui ao campo. É um orgulho fazer parte disso e boa eleição para todo mundo, né? Tá certo, obrigada. Bruno, também agradeço a sua participação. Adorei aprender um pouquinho mais também sobre o campo.
Obrigado a vocês, pessoal. De novo, STF, TSE, é sempre um prazer estar com vocês. Contem com o Camp. Boa eleição para todos. Parabéns, Cila, também. Obrigado, pessoal. Gabriel, agradeço também a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado, Mariana. Agradeço pelo trabalho exemplar com as cerimônias. Em nome da gestão, tenho o dever de agradecer também todas as equipes que participaram, Secretaria de Comunicação, Secretaria de Cerimonial, Assessoria de Cerimonial e de Áudio e Vídeo. E, por fim, agradeço a presença de todos e de todas aqui nessa mesa que estavam nos acompanhando. Muito obrigado. É isso. Obrigada, então, a você também que esteve acompanhando o nosso evento até agora e uma boa tarde a todos.